A gente recebe agora a advogada Virgínia Machado para tentar interpretar melhor essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Virgínia, que é professora de Direito Constitucional. Professora Virgínia, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. E espero realmente que a senhora ajude a gente a entender, né, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deixa muitas brechas para interpretações, que causam muito temor, não só entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas na própria imprensa, porque estamos aqui cumprindo o nosso dever, que é o de informar. Se um ex-presidente vai para a Câmara dos Deputados, faz todo esse alvoroço, a gente precisa, claro, levar essas informações até o público. Então, eu queria que a senhora interpretasse, tentasse analisar aqui com a gente o alcance dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro de não uso nas redes sociais, o que impediria, inclusive, que esse conteúdo vá parar nas redes sociais de terceiros ou até mesmo nas plataformas da imprensa. Muito bom dia. Muito bom dia para todos, uma ótima terça-feira para todos que nos assistem, para vocês aí da produção. Prazer enorme estar aqui. Primeiramente, a gente tem que analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a primeira turma, sobre algumas nuances. Quando ele vem e proíbe, né, ao meu sentir, a participação de Bolsonaro em redes sociais, a postagem em redes sociais, isso mostra muito sobre o alcance que o ex-presidente tem. É fato público e notório o número de seguidores que ele tem em redes sociais, como o Instagram, o X, enfim. E, claro, o poder de persuasão, o poder de convencimento com relação ao que ele propõe, a narrativa que ele expõe. Então, quando o ministro faz isso, é justamente para que não haja, ao meu sentir, né, qualquer tipo de tentativa de manipulação a partir da decisão judicial. Decisão judicial foi feita para ser cumprida. Questiona-se via recursos, questiona-se via mecanismos processuais. Não se questiona decisão judicial aparecendo na imprensa, não se questiona decisão judicial fazendo um marketing em rede social. Tá certo? Então, e eu entendo o seu temor enquanto imprensa, quando o Alexandre de Moraes ele vem e fala, olha, não pode usar as redes sociais, porque é um mecanismo hoje quase que ilimitado de alcance, né? Então, há uma restrição justamente para que as investigações e, consequentemente, o caminhar do processo aconteça de maneira regular. Existe aqui medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Entenda o seguinte, o Código de Processo Penal, quando ele traz a ideia da fumaça do delito, né, o fumus commissi delicti, né, ou seja, o delito possivelmente aconteceu, a autoria está muito bem, né, traçada, poderíamos estar diante de uma prisão preventiva, que é um mecanismo um tanto quanto drástico. As alternativas que o próprio Código traz são mecanismos de amenizar o encaminhamento do indivíduo ao cárcere, né? Então, acredito eu que a tentativa, talvez, do ex-presidente ontem de ir à Câmara dos Deputados, ele não está impedido de ir lá. Isso é importantíssimo de se destacar. Ele não está impedido de ir à Câmara no horário em que ele pode sair de casa, ir ao Senado, ir até o próprio Supremo, se ele precisar ir lá conversar com algum ministro, tentar despachar junto com seus advogados. Ele não está impedido. O impedimento é justamente esse aparato midiático que clama, né, que faz com que aquele grupo de apoiadores, aquele grupo de pessoas se insuflem em seu favor. Então, neste sentido que eu acredito que o Alexandre de Moraes fez, até mesmo para uma tentativa de manutenção de ordem pública, né? Porque se você imaginar o grupo de pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um grupo extenso, né? Uma boa parte da população. Se essas pessoas estão discordando, com certeza. Só que o processo ele tem que caminhar. Né? O devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ele vai acontecer ao longo do processo, sim. Se deveria ou não determinar um monitoramento eletrônico, como o próprio Luiz Fux, ele vem divergindo em seu voto, se deveria ou não aplicar as outras medidas cautelares, isso são situações a serem resolvidas nos autos, e não para a mídia,
né? Eu não tenho que levar este assunto para a opinião pública. Não é a opinião pública que julga. Quem julga é um grupo de ministros da Suprema Corte Brasileira que tem competência, que tem capacidade para isso. Esses eventos tumultuam o processo, sim, tumultuam todo este entorno, o que poderia muito bem, né? Se o réu entende-se, e aqui dando a presunção de inocência absoluta, se o réu é inocente, isso será aprovado aos autos. E, consequentemente, essas medidas irão cair e a própria justiça vai reconhecer o possível equívoco. Mas, então, a gente tem que permitir que o processo ande, né? Quantas situações que precisam ser averiguadas, tá certo? Então, nesse sentido, eu acredito que essa proibição é justamente para evitar esse insuflar dessa base aliada dele, principalmente da população, né, evitar esse tipo de situação, até porque a Câmara dos Deputados não é um palco para esse tipo de evento. Lá deveriam estar sendo discutidas medidas para o avanço do país, né? Os deputados eles deveriam estar imersos em pensamentos de projetos legislativos, projetos de emenda constitucional, discussão de possíveis articulações com o governo federal de políticas públicas. Mas não, a gente para o Congresso para ver alguém, né, fazer um movimento neste sentido. O que para mim não faz não faz sentido e não faz nenhuma necessidade nesse sentido. Virgínia, é uma forma de restringir o direito de manifestação de expressão do ex-presidente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ok, aqui ele vai se manifestar expressamente aos autos. Isso tudo ao meu sentir.